Meus queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira nós celebramos a memória de São João Maria Vianney, grande sacerdote que viveu ali na transição do século XVIII para o século XIX, ou seja, viveu em períodos difíceis. Era um sacerdote francês, viveu na pós-Revolução Francesa. Nós sabemos o que a Revolução Francesa fez à Igreja, quantos mártires a Revolução Francesa deu à Igreja, quanta perseguição. Os padres franceses eram de duas categorias, os chamados padres juramentados e os padres defratários. Os juramentados eram os padres que haviam feito juramento de fidelidade ao Estado e haviam abandonado os preceitos da Igreja, serviam ao Estado. Eram padres, vamos dizer assim, oficiais do Estado revolucionário, enquanto os sacerdotes fiéis à Igreja eram perseguidos, eram muitas vezes assassinados. Foi nesse contexto de Revolução Francesa que a cidadezinha de Ars, uma cidade pequena, com mais ou menos 400 habitantes, ficou muito tempo sem padre, porque não havia padre suficiente para colocar em todas as paróquias. E uma cidade pequena como essa, muito tempo sem padre, acabou sofrendo as consequências de passar tempo sem ter um homem de Deus junto deles. As pessoas que moravam em Ars começaram a viver como animais. Eram pessoas que viviam movidas pelos seus impulsos carnais. Só queriam saber dos prazeres da carne. Pessoas que trabalhavam em dia de domingo, violando assim o preceito, o terceiro mandamento da lei de Deus. Pessoas que faziam festas e só queriam saber de promover essas festas nada respeitosas. Inclusive faziam bailes em dias santos de guarda. Coisas terríveis. Sem contar outros pecados que aconteciam lá, que não vale a pena enumerar às 6 da manhã, porque poderiam causar até mesmo indigestão em nós. Coisas horríveis, horríveis mesmo. E assim, as 400 pessoas se conheciam. Era um lugar pequeno. Era um lugar onde todo mundo sabia quem era o outro. E assim viviam todos, absolutamente todos. E muito tempo sem padre, porque a Revolução Francesa fez isso com eles. Até que um dia, o bispo resolveu mandar para lá um padrezinho relativamente jovem, porque São João Maria Vianney demorou um pouco mais para ser ordenado, porque durante o tempo de estudo ele precisou fugir, ficou 2 anos refugiado por conta das guerras entre Napoleão e a Espanha. Depois ele tinha dificuldade com os estudos, então precisava da aprovação dos seus professores que garantisse que ele tinha o mínimo de ciência para poder ser sacerdote. Então, relativamente jovem e sem nenhum talento, porque não era conhecido pela sua boa pregação, não era conhecido pela sua eloquência com as palavras. Na verdade, não era nem muito simpático. Era um homem bastante fechado. Foi mandado para lá, para esse lugar difícil, esse lugar onde as pessoas já não sabiam mais o que era ter a presença de um sacerdote. Era um homem com poucas habilidades, é verdade, mas com um coração muito grande, com um coração cheio de Deus. Chegando lá, as pessoas fizeram um pouco caso do padre, zombavam dele, ele chamava as pessoas para a missa e as pessoas não queriam saber. Ele tocava o sino para dizer assim: olha, vai começar a missa. E ninguém dava muita bola para isso, faziam chacota do padre. Enfim, era uma vida difícil. Poderia ter jogado a toalha e ter ido embora, pedido ao bispo: seu bispo, me transfira porque aqui não tenho o que fazer. Mas talvez essas palavras do Evangelho de hoje tenham sido o que moveu o coração desse homem a não fazer isso. Aqui Jesus estava triste, ele estava sofrendo a morte de João Batista, por isso foi de barco para um lugar afastado. Mas ele viu as pessoas que eram como ovelhas sem pastor, estavam abandonados. Então sentiu uma grande compaixão
por essas pessoas e começou a atendê-las. Assim fez o Vianney. Sentiu compaixão dessas pessoas. Via que elas viviam como animais, mas não foi para isso que elas foram criadas. Não foi para isso que Deus as fez. Deus criou cada um de nós, cada uma daquelas pessoas de Ars, para chegar à mais alta santidade, para participar da sua vida divina, para estar no céu com Ele eternamente. E o que é que um padre pode fazer para mudar as coisas se chamar para ir à missa não resolve? O que é que ele poderia fazer se sentar-se no confessionário era a mesma coisa que ficar espantando moscas, porque não havia mais nada para fazer? As pessoas não entravam na igreja, passavam diante da igreja como se estivessem passando diante de qualquer repartição pública. Ele fez aquilo que qualquer padre poderia e deve fazer numa situação como essas. Rezou e se mortificou. Fez oração e penitência pelas pessoas. Rezou e rezou muito. Era comum que as pessoas ainda estavam nos bailes de madrugada e vissem São João Maria Vianney sair da casa paroquial, atravessar o cemitério e entrar na igreja, porque entre a casa paroquial e a igreja havia o cemitério. E as pessoas viam aquilo com certa curiosidade. Mas o que é que esse padre faz de madrugada dentro da igreja? Né? Imagina, 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, o padre saindo, passa diante da festa e entra dentro da igreja. E ele sempre entrava na igreja e deixava a porta encostada. Não deixava a porta aberta, provavelmente por conta do barulho dos bailes. Até que um dia, vendo que isso era muito habitual, o padre fazia isso com frequência, ou seja, todos os dias ele fazia isso. Um grupo de curiosos decidiu ver o que é que aquele padre fazia. Chegaram até a porta da igreja, empurraram um pouquinho e olharam pela fresta para ver o que é que tanto esse padre fazia, porque ele entrava lá esse horário de 1h30 da manhã e ficava até a missa das 6. E depois voltava a fazer as suas coisas de padre e só saía da igreja ao meio-dia. As pessoas não sabiam o que eram essas coisas de padre, mas sabiam que ele entrava 1h30 da manhã e saía meio-dia. Então, olhando pela fresta da porta, eles viram o padre ajoelhado no chão, no degrau do altar, chorando muito, e dizendo apenas uma coisa: Senhor, converte a minha paróquia. Converte a minha paróquia. As pessoas passavam pela casa paroquial e viam a luz sempre acesa. Parecia que esse homem não dormia, porque estava se mortificando pela conversão dos seus fiéis. As pessoas ouviam de fora os barulhos da disciplina, aquele flagelo que a pessoa usa para se penitenciar. De fora ouviam o barulho da penitência que ele fazia. De tão forte era o seu amor por aquelas pessoas que só o desprezavam, que não queriam bem, que não queriam saber de nada daquilo que ele tinha para oferecer. Mas acontece que não são os talentos humanos que convertem as pessoas, mas a graça de Deus. E a oração e a penitência desse padre moveu o céu na direção de Ars. Fez com que aquela cidade, que quando ele chegou fazia baile, até mesmo em dia de Sexta-feira Santa, mudasse completamente. As pessoas começaram a se tornar piedosas, começaram a assistir à missa, faziam fila para o confessionário, disputavam vagas para se confessar com São João Maria Vianney. Entre a casa e a igreja havia um espaço muito pequeno que ele demorava mais de 1 hora para percorrer, porque as pessoas o paravam no meio do caminho, queriam bênção, queriam conversar, queriam trocar uma palavra. No fim de sua vida, inclusive, era até perigoso para ele, porque as pessoas queriam, de qualquer forma, poder tocá-lo, assim como faziam com Jesus. E então, era um empurra-empurra, era gente puxando o padre, tentando rasgar a batina dele, tirar fio de cabelo. Isso está na sua biografia. As pessoas o tratavam assim. Aquele homem que chegou desprezado se tornou presença de Deus, se tornou presença de Cristo no meio daquele povo. Um homem muito famoso da época, um
advogado muito bem sucedido, foi a Ars, porque Ars se tornou um centro espiritual de toda a França, da Europa inteira. As pessoas saíam de outros países, naquela época, a pé, ou nos meios de locomoção mais precários do mundo, para chegar a Ars, só para poder se confessar com Vianney, para poder vê-lo. E um homem famoso, um advogado muito bem sucedido, foi e saiu de sua cidade fazer uma peregrinação até Ars, para ver o que é que tanto falavam, de quem tanto falavam naquela cidade. Chegando lá, ele viu Vianney, voltou para casa e perguntaram para ele: o que foi que você viu em Ars? E ele disse: eu vi Deus em um homem. Isso é o que faz um sacerdote santo. Um padre santo é capaz de mudar o lugar mais inóspito. Um padre santo é capaz de converter os corações mais endurecidos, fazer com que pessoas que vivam como animais passem a se tornar os melhores filhos de Deus. Eu já disse várias vezes nas homilias essa frase de Dom Chotard, naquele livro A Alma de Todo Apostolado, que é um clássico de espiritualidade que todos nós deveríamos ler pelo menos uma vez antes de morrer. Ele diz o seguinte: um padre santo tem uma comunidade piedosa. Um padre piedoso tem uma comunidade honesta. Um padre honesto tem uma comunidade ruim. E um padre ruim tem o inferno em suas mãos. Precisamos rezar para que os sacerdotes sejam como São João Maria Vianney. Há uma outra frase deste livro, essa é inédita, essa eu nunca citei nas homilias. Há uma outra frase neste livro que diz o seguinte: o mundo é reflexo de como estão os padres. Se vocês acham que o mundo não está bem, é porque os sacerdotes não estão bem. E não estou dizendo bem aqui no sentido de que coitadinhos, estão sofrendo, são psicologicamente ofendidos. Não, não estão bem, não são santos. Não são santos. O mundo é reflexo de como estão os sacerdotes. Se os sacerdotes fossem santos, como Vianney, o mundo seria diferente. E quem disse isso não fui eu, foi o diabo, que disse a Vianney: se houvesse na França mais 2 como você, o meu reino teria fim. 3 sacerdotes santos seriam capazes de fazer com que Satanás não tivesse mais vez. Poderia falar até amanhã, mas eu sei que vocês têm coisas para fazer. Então, é só para contar um pouco da vida deste grande homem e nos motivar a rezar pelos sacerdotes. Ele fez isso pelo povo dele, rezou pelos fiéis e de lá saíram muitas conversões. Hoje vocês podem rezar pelos sacerdotes e pedir que eles sejam como Vianney, porque assim quem sairá ganhando são vocês. Ter um Padre Santo junto de vocês é o melhor benefício que vocês têm para ir para o céu. É a melhor coisa que fazem para ir para o céu. Se me perguntassem um único conselho de vida espiritual, uma única devoção para fazer ir para o céu, eu diria: reze pelos sacerdotes. Porque assim você garante que irá para o céu e que outras milhares e milhares de pessoas também irão. As outras devoções são muito boas, mas essa é a que melhor tem proveito para a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.